Empresário paralítico de Goiânia encontra um menino misterioso no parque municipal e faz uma oferta milionária pelo impossível. Quando o garoto coloca as mãos em suas pernas inertes, algo extraordinário acontece. Mas o que ele vai exigir em troca vai destruir tudo que o poderoso homem construiu ao longo da vida. A revelação final sobre o passado deste homem vai deixar você sem fôlego e questionar tudo o que você sabe sobre destino e redenção. Antes de continuar com esta história incrível, gostaria de pedir que você deixe seu like neste vídeo e se inscreva no canal. Assim, você nos ajuda a continuar trazendo histórias emocionantes como esta. Não esqueça de comentar de qual cidade está assistindo. Adoro saber que minhas histórias chegam em lugares tão diferentes do Brasil e do mundo. O sol de final de tarde em Goiânia pintava o céu de dourado, enquanto Murilo Queiroz Sampaio observava, de sua cadeira de rodas italiana de R$50 mil, as crianças correndo livres pelo Parque Flamboyant. Seus olhos, outrora afiados para identificar oportunidades de negócios, agora carregavam a melancolia de quem perdeu não apenas a mobilidade, mas também o propósito. As mãos calejadas de conduzir impérios empresariais seguravam firme os braços da cadeira, enquanto o ressentimento crescia em seu peito. Ninguém reconheceria naquele homem de postura derrotada o temido CEO da Queiroz Incorporações, o leão do Centro-Oeste, como as revistas de negócios o chamavam antes do acidente. 4 anos haviam se passado desde que seu carro de luxo capotara na BR-153, deixando-o paralisado da cintura para baixo. 4 anos de médicos, tratamentos experimentais, cirurgias e 0 resultados. Foi quando o viu. Um menino pequeno, magro, cabelos escuros e pele morena, sentado sozinho próximo ao lago artificial. Não brincava como as outras crianças. Apenas observava a água com uma intensidade desconcertante para alguém tão jovem. Havia algo em seus olhos, uma sabedoria antiga, uma presença que Murilo não conseguia explicar. Movido por um impulso que não compreendia, Murilo manobrou sua cadeira motorizada na direção do garoto. Quando se aproximou, viu que o menino usava roupas simples e gastas, uma camiseta amarela desbotada, bermuda jeans com remendos discretos nos joelhos e chinelos de dedos surrados. "Está sozinho, menino?" perguntou Murilo, sua voz rouca de quem pouco a utilizava ultimamente. O garoto virou-se lentamente, como se já soubesse que alguém viria. Seus olhos, de um castanho profundo, encontraram os de Murilo com uma intensidade perturbadora. "O senhor também está", respondeu com uma voz clara e articulada que não combinava com sua aparência frágil. Murilo ergueu as sobrancelhas, surpreso. "Como se chama?" "Davi Oliveira Bueno." "E onde estão seus pais, Davi?" "Não tenho pais. Moro no Abrigo Novo Amanhecer, ali na Avenida Contorno." Murilo conhecia o lugar vagamente. Uma construção antiga, mantida por doações e pela obstinação de uma senhora que dirigia a instituição há décadas. Era o tipo de estabelecimento que ele via através da janela de seu carro, quando ainda podia dirigir, sem jamais realmente notar. "Quantos anos você tem?" 10. Algo na maneira como o menino o encarava fez Murilo sentir-se exposto, como se o garoto pudesse ver além de sua aparência física, além mesmo de suas defesas cuidadosamente construídas. Era um sentimento desconfortável para um homem acostumado a controlar todas as variáveis. "O senhor está sofrendo há muito tempo", disse Davi de repente, sem ser perguntado. Murilo sentiu um arrepio subir por sua espinha. "Como você... Suas pernas estão dormentes, mas ainda tem vida nelas." A declaração atingiu Murilo como um soco no estômago. Havia consultado os melhores especialistas do mundo, gastara milhões em tratamentos experimentais. Todos foram unânimes. A lesão medular era irreversível. Ele jamais voltaria a andar. "Você não sabe do que está falando, garoto", respondeu com mais aspereza do que pretendia. "Posso mostrar", disse Davi, levantando-se. Sem pedir permissão, aproximou-se e colocou as pequenas mãos sobre os joelhos de Murilo, cobertos pela calça de linho cara. O que aconteceu a seguir ficaria gravado na memória de Murilo para sempre. Um calor intenso irradiou dos pontos onde as mãos do menino tocavam suas pernas.
Era como se corrente elétrica percorresse seus músculos atrofiados, despertando sensações há muito esquecidas. Por um instante, breve e quase imperceptível, Murilo sentiu seus dedos dos pés formigarem. Arfando, afastou-se bruscamente, fazendo a cadeira recuar. "O que você fez comigo?" perguntou a voz trêmula. "Apenas mostrei que ainda há caminho", respondeu Davi com simplicidade. Naquele momento, algo se quebrou dentro de Murilo. O ceticismo acumulado por anos de desilusões médicas, a amargura de 1000 sessões de fisioterapia sem progresso. Em seu lugar nasceu uma fagulha perigosa de esperança. "Quanto você quer?" perguntou abruptamente, anos de negociações empresariais aflorando em seu instinto. 100 mil? 200? Nome seu preço. Davi balançou a cabeça lentamente. "Não quero seu dinheiro, senhor Murilo." O uso de seu primeiro nome, que ele não havia mencionado, foi outro choque. R$1 milhão, ofereceu Murilo, o desespero crescendo em sua voz. 2 milhões. Por favor. Se você pode fazer algo, qualquer coisa... "O que o senhor precisa não se compra com dinheiro", disse Davi. "Mas estou disposto a ajudar, se estiver disposto a pagar o verdadeiro preço." "Qual preço?" perguntou Murilo, a garganta seca. Os olhos do menino pareceram perfurar sua alma quando respondeu: "A verdade, reparação e o fim do que o senhor começou no Jardim Primavera." Murilo empalideceu. O Jardim Primavera era um bairro que sua empresa havia removido para construir um enorme complexo comercial 3 anos atrás. Fora um processo polêmico, com manifestações e resistência dos moradores, mas no fim, como sempre, o poder do dinheiro prevalecera. "Como você sabe sobre isso?" sussurrou. "Amanhã, às 3 da tarde, me encontre em sua casa", disse Davi, ignorando a pergunta. Avenida Jacarandá, número 1257, Alphaville, Flamboyant. Murilo sentiu a boca secar. Ele nunca havia mencionado onde morava. "Quem é você, realmente?" perguntou, um frio no estômago. Davi apenas sorriu, um sorriso que não pertencia a uma criança de 10 anos. "Alguém que vai ajudá-lo a andar novamente, senhor Murilo, tanto com suas pernas quanto com sua alma." E com essas palavras o menino se afastou, deixando Murilo paralisado não apenas fisicamente, mas também em pensamento, enquanto o sol goiano se punha no horizonte, pintando o céu de vermelho sangue. A noite foi longa para Murilo. Cada minuto parecia se arrastar enquanto ele contemplava o teto de sua mansão de R$25 milhões no condomínio mais exclusivo de Goiânia. O luxo que o cercava, os quadros de artistas renomados, o mobiliário italiano, o sistema de automação de última geração adaptado para suas necessidades, tudo parecia vazio agora, diante da possibilidade levantada por aquele menino estranho. Pela manhã, fez algo que não fazia há meses. Ligou para sua empresa. A secretária quase caiu da cadeira ao ouvir sua voz. Desde o acidente, Murilo havia se afastado gradualmente, deixando as operações nas mãos de seus diretores, isolando-se em sua mansão com sua amargura como única companhia. "Quero todos os arquivos do projeto Jardim Primavera, todas as pastas, todos os documentos, tudo. Na minha casa até o meio-dia." 3 horas mais tarde, Murilo estudava os papéis espalhados sobre sua mesa de jantar. Relatórios de impacto ambiental, ordens de despejo, avaliações imobiliárias, processos judiciais. A história clínica de uma comunidade inteira sendo extirpada para dar lugar ao Queiroz Business Center, um complexo que gerou bilhões em receita para sua empresa. Ele não tinha participado diretamente daquela operação. Estava ocupado com negociações internacionais, deixando os detalhes nas mãos de seus subordinados. Agora, pela primeira vez, via os rostos das famílias desalojadas nas fotografias dos relatórios sociais. 278 famílias, mais de 1000 pessoas. Às 3 em ponto, a campainha tocou. Nilson, seu motorista e assistente pessoal há quase 2 décadas, entrou na sala de estar, o rosto uma máscara de perplexidade. "Senhor, há uma criança na porta. Diz que tem um encontro com o senhor. Deixe-o entrar", ordenou Murilo, surpreendendo o funcionário. Momentos depois, Davi entrava na sala, os mesmos chinelos gastos, a mesma camiseta desbotada. Seus olhos percorreram o ambiente luxuoso sem demonstrar admiração ou espanto.
Você veio, disse Murilo, dispensando Nilson com um gesto. Eu disse que viria. O menino aproximou-se da mesa, examinando os documentos espalhados. O senhor esteve estudando. Quero entender o que você quer, respondeu Murilo. Por que o Jardim Primavera? Por que eu? Davi encarou-o por um longo momento. Algumas coisas o senhor precisa descobrir sozinho. Outras posso mostrar. Ele estendeu a mão. Posso? Hesitante, Murilo assentiu. O menino colocou as mãos sobre as pernas inertes do empresário. O mesmo calor do dia anterior, porém mais intenso, mais focado. Murilo arfou quando sentiu, inequivocamente desta vez, seus dedos dos pés se contraírem dentro dos sapatos italianos feitos sob medida. Meu Deus! Sussurrou, lágrimas inesperadas brotando em seus olhos. O caminho é longo, disse Davi, afastando as mãos. Levará tempo, e cada passo terá seu preço. Que preço? Por favor, me diga o que preciso fazer. Qualquer coisa. O Jardim Primavera deve voltar a existir, disse Davi simplesmente. Todas as famílias de volta às suas casas. Melhores que antes. Murilo sentiu o sangue gelar. Isso é impossível. O terreno já foi desenvolvido. Há um complexo comercial lá agora. Bilhões investidos. Contratos, obrigações legais. Então o senhor não quer andar novamente? Não é isso. Mas o que você pede? Murilo passou a mão pelo rosto. Mesmo que eu quisesse, não sei se poderia desfazer tudo aquilo. O senhor encontrará um caminho, disse Davi com convicção absoluta. Assim como encontrará seu caminho de volta às suas pernas. Por que isso? Por que o Jardim Primavera? Equilíbrio, respondeu o menino. O senhor tirou aquelas pessoas de seu caminho. Agora, para encontrar seu próprio caminho, precisa devolvê-las ao delas. A lógica era estranha, quase mística, mas por alguma razão fazia sentido para Murilo. Ou talvez fosse apenas o desespero falando. E se eu fizer isso, você garante que voltarei a andar? Não posso garantir nada, respondeu Davi honestamente. Posso apenas mostrar o caminho. O senhor terá que percorrê-lo por si mesmo, passo a passo. Como sei que não é algum tipo de golpe? Perguntou Murilo, o ceticismo do homem de negócios retornando brevemente. Em resposta, Davi apenas tocou novamente suas pernas. Desta vez, diante dos olhos incrédulos de Murilo, sua perna direita se moveu alguns centímetros para o lado. Um movimento pequeno, involuntário, mas real. O primeiro em 4 anos. Murilo cobriu a boca com a mão, engolindo um soluço. Estarei aqui todas as tardes, às 3 horas, disse Davi, dirigindo-se à porta. Até que o senhor possa vir me encontrar no abrigo. Espere, chamou Murilo quando o menino já se retirava. Como posso saber que você é real? Que isso não é algum tipo de alucinação desesperada? Davi virou-se na porta, seu rosto iluminado por um raio de sol que entrava pela janela. Pergunte à dona Francisca do abrigo. Ela dirá quem sou. E então ele se foi, deixando para trás um Murilo transformado. Um homem que pela primeira vez em 4 anos sentiu algo além da raiva e do desespero. Sentiu propósito. Naquela mesma noite, em sua cama de casal que ocupava sozinho há anos, Murilo despertou às 3 da manhã, suando frio. Um formigamento intenso percorria seus pés, subindo pelas pernas. Não era doloroso, mas intenso o suficiente para acordá-lo. Com mãos trêmulas, ele afastou o lençol e, sob a luz fraca do abajur, observou incrédulo seus dedos dos pés se moverem levemente, como se respondessem a um comando há muito esquecido. Lágrimas escorreram por seu rosto envelhecido, enquanto a realização o atingia. Algo extraordinário estava acontecendo. E ele tinha feito uma promessa impossível, a uma criança impossível. Nos dias que se seguiram, Murilo mergulhou em um mundo que nunca havia visitado. O mundo das pessoas comuns, das vidas que havia afetado com suas decisões empresariais. Contrariando o conselho de seus advogados, compareceu pessoalmente ao abrigo novo Amanhecer. O lugar era exatamente como imaginara. Um casarão antigo adaptado, pintado de amarelo desbotado, com um pequeno playground improvisado no quintal de terra batida. No portão, uma placa de madeira com letras já gastas pelo tempo anunciava: Todos são filhos de Deus. Dona Francisca Mendes Coutinho o recebeu com a dignidade serena
de quem enfrentou dificuldades maiores que a vida inteira. Uma senhora de 68 anos, cabelos grisalhos presos em um coque simples, usando um vestido florido modesto e um avental com manchas de molho de tomate. Senhor Murilo Queiroz, ela disse, sem demonstrar surpresa ao ver o famoso empresário em sua cadeira de rodas na porta do abrigo. Davi disse que o senhor viria. Ele está? Não agora, está na escola municipal. Volte às 4, ele estará aqui. Murilo hesitou. Senhora Francisca, quem é ele realmente? A diretora do abrigo o estudou por um longo momento, como se avaliasse se ele merecia uma resposta. Davi chegou aqui há 2 anos. A avó que o criava faleceu. Não há outros parentes. Um menino especial, sempre foi. Compreende coisas que crianças normalmente não compreendem. Ele fez coisas por outras pessoas? Coisas inexplicáveis? Um sorriso enigmático surgiu nos lábios de Dona Francisca. Por que não pergunta a ele? Volte às 4. Quando Murilo retornou, encontrou Davi sentado sob uma mangueira no quintal do abrigo, ajudando uma menina menor que ele com sua lição de matemática. A cena era tão normal, tão prosaica, que por um momento Murilo duvidou de tudo que havia acontecido. Até que Davi ergueu os olhos e sorriu para ele, aquele sorriso que não pertencia a uma criança de 10 anos. O senhor veio, disse, como se isso confirmasse algo importante. Você sabia que eu viria, respondeu Murilo. Não era uma pergunta. Davi dispensou a menina com gentileza e aproximou-se da cadeira de rodas. Sentiu algo essa noite? Sim, como você sabia? Em vez de responder, Davi perguntou. E o Jardim Primavera? Murilo respirou fundo. Comecei a pesquisar. Não será fácil, o complexo está construído, operando. Desfazer tudo custaria bilhões, talvez mais do que tenho. E há contratos, obrigações legais. O senhor é criativo quando se trata de negócios, respondeu Davi com uma confiança desconcertante. Encontrará um caminho. Por que você se importa tanto com aquelas pessoas? Tem alguma ligação com elas? Davi não respondeu diretamente. Em vez disso, disse, conhece o senhor Antônio Ferreira? Murilo franziu o senho. Não. Quem é? Ele construiu a casa da família dele no Jardim Primavera, tijolo por tijolo, durante 15 anos. Plantou um pé de jabuticaba no quintal quando sua filha nasceu. A árvore deu frutos pela primeira vez, no dia em que as escavadeiras da sua empresa derrubaram o muro. O estômago de Murilo se contorceu com o relato. Ele nunca havia pensado nas pessoas afetadas por seus empreendimentos como indivíduos com histórias. Eram apenas números em relatórios, obstáculos a serem removidos. Como você sabe disso tudo? Perguntou, a garganta seca. Davi apenas sorriu. Amanhã volte à sua casa. Continuaremos seu tratamento lá. No dia seguinte, pontualmente às 3 horas, Davi apareceu na mansão de Murilo. Sem cerimônias, pediu ao empresário que se transferisse da cadeira de rodas para o sofá. Isso vai doer um pouco, avisou antes de colocar as mãos sobre as pernas de Murilo. Doer foi um eufemismo. Uma corrente elétrica pareceu percorrer cada nervo adormecido, cada músculo atrofiado. Murilo mordeu o lábio para não gritar, enquanto lágrimas escorriam involuntariamente por seu rosto. Os nervos estão despertando, explicou Davi. É como a circulação voltando a um membro dormente, mas 1000 vezes mais intenso. Quando terminou, Murilo estava exausto, mas algo havia mudado. Ele podia sentir, realmente sentir, o tecido da calça contra sua pele. Uma sensação que não tinha há 4 anos. Isso é impossível, murmurou. Não, é apenas raro, corrigiu Davi. E tem seu preço. Murilo notou então como o menino parecia pálido, cansado. Você está bem? Estarei. Isso consome energia. Davi sentou-se, visivelmente fatigado. O senhor tomou alguma decisão sobre o Jardim Primavera? Murilo hesitou. Nas últimas 24 horas ele havia feito mais do que pesquisar. Havia convocado uma reunião de emergência com seu conselho diretor, uma reunião à qual ele não comparecia há anos. Falei com meus diretores, admitiu. Eles acham que estou louco. Dizem que é impossível, que os acionistas vão me processar, que perderemos bilhões. E o que o senhor pensa?
Murilo refletiu antes de responder. Penso que, pela primeira vez em 4 anos, sinto algo além de raiva e autocomiseração. E isso vale mais que dinheiro. Davi sorriu, um sorriso genuinamente infantil desta vez. Bom, é um começo. Mas ainda não sei como fazer isso. O complexo já está lá, funcionando. Não posso simplesmente demolir tudo. O Senhor encontrará um caminho, repetiu Davi, com aquela mesma certeza inabalável. Agora, preciso ir. Volto amanhã, mesma hora. Quando o menino saiu, Murilo ficou sozinho com seus pensamentos e com a sensação nova e perturbadora em suas pernas. Não apenas o formigamento físico, mas o peso moral de uma promessa que parecia impossível de cumprir. Naquela noite, fez algo que não fazia há anos. Chorou. Não o choro contido de frustração que às vezes o acometia, mas soluços profundos que pareciam vir do fundo de sua alma. Era como se uma represa tivesse se rompido, liberando não apenas sua dor pessoal, mas também a compreensão do sofrimento que havia causado a outros. Entre lágrimas, tomou uma decisão. Na manhã seguinte, ligou novamente para sua empresa. Cancelem o projeto de expansão do Queiroz Business Center. Imediatamente. A reação foi exatamente como esperado. Pânico, indignação, ameaças veladas. O projeto de expansão valia R$500 milhão. Contratos já haviam sido assinados. Investidores já haviam comprometido fundos. Vocês não entenderam, interrompeu Murilo quando seu diretor financeiro começou a enumerar as consequências catastróficas. Não é uma sugestão, é uma ordem. Cancelem tudo. E quero uma reunião com o departamento jurídico em 1 hora, na minha casa. Quando a equipe jurídica chegou, pálida e nervosa, Murilo já tinha um novo plano formado. Quero comprar o terreno adjacente ao Queiroz Business Center. Os 30 hectares que faziam parte do projeto de expansão não são suficientes. Preciso de mais 50, no mínimo. Senhor, se me permite, interveio o diretor jurídico, isso custaria uma fortuna. Aquela área se valorizou exponencialmente desde que construímos o complexo. Eu sei exatamente quanto custa, replicou Murilo friamente, e quero que comecem a localizar as famílias que viviam no Jardim Primavera. Todas elas. Os advogados trocaram olhares preocupados. Senhor Murilo, isso foi há 3 anos. Essas pessoas se dispersaram. Algumas provavelmente nem estão mais em Goiânia. Encontrem-nas, insistiu Murilo. Não me importa quanto custe ou quanto tempo leve. Quero todas elas localizadas. Quando a equipe saiu, atordoada e confusa, Murilo voltou sua atenção para os documentos do Jardim Primavera, estudando cada família, cada história. Era como descobrir um universo paralelo que sempre existira, mas que ele nunca se dera ao trabalho de enxergar. Às 3 horas, Davi chegou para mais uma sessão. Desta vez, Murilo estava pronto. Encontrei um caminho, anunciou, não conseguindo conter o orgulho em sua voz. Vou construir um novo Jardim Primavera, melhor que o original. Casas melhores, infraestrutura moderna, escolas, postos de saúde, tudo o que uma comunidade precisa. Davi ouviu em silêncio, seu rosto indecifrável. Não será no mesmo local, obviamente. Isso é impossível, mas será próximo em uma área maior e melhor. E encontrarei todas as famílias, todas elas, e oferecerei uma casa nova, sem custo algum para elas. E se elas não quiserem suas casas novas? Perguntou Davi. E se quiserem apenas o que era delas por direito? A pergunta atingiu Murilo como um balde de água fria. Mas estou oferecendo algo melhor. Casas melhores, num bairro melhor. O senhor ainda não entende, disse Davi suavemente. Não se trata apenas de propriedade material. Aquelas pessoas perderam suas raízes, suas memórias, sua comunidade. O senhor acha que pode simplesmente substituir isso com algo melhor, segundo seus padrões? Murilo sentiu-se desconfortável. Estou tentando consertar o que fiz. O que mais posso fazer? Pergunte a elas, respondeu Davi simplesmente. Não decida por elas novamente. Pergunte o que elas querem, o que precisam. A sugestão era tão simples e ainda assim tão revolucionária para Murilo que ele ficou momentaneamente sem palavras. Em toda sua carreira,
jamais havia considerado perguntar às pessoas afetadas por seus empreendimentos o que elas realmente queriam. Farei isso, prometeu finalmente. Encontrarei um modo. Davi assentiu, satisfeito, e iniciou mais uma sessão de tratamento. Desta vez a dor foi menor, mas durou mais tempo. Quando terminou, Murilo conseguia não apenas sentir suas pernas, mas mover ligeiramente os joelhos por conta própria. O progresso era inegável e assustador. Como você faz isso? Perguntou, observando o menino que novamente parecia exausto após a sessão. Não sei explicar, respondeu Davi honestamente. Sempre pude fazer coisas assim. Desde pequeno. Minha avó dizia que era um dom de Deus, que eu deveria usá-lo com sabedoria. E você já ajudou outras pessoas? Um sorriso cansado surgiu no rosto do menino. Algumas. Quando encontro alguém que realmente precisa e está pronto para mudar. Pronto para mudar, repetiu Murilo pensativamente. É isso que estou fazendo? Mudando? O Senhor me dirá, respondeu Davi, levantando-se com esforço visível. Amanhã continuaremos. Nas semanas que se seguiram, a vida de Murilo foi tomada por dois projetos paralelos: a recuperação de seus movimentos e a localização das famílias do Jardim Primavera. Cada dia trazia progressos físicos pequenos, mas significativos. Primeiro, a capacidade de mover os joelhos voluntariamente. Depois, os primeiros movimentos dos quadris. Então, numa manhã memorável, 3 semanas após o início do tratamento, Murilo conseguiu ficar em pé, apoiado nas barras paralelas instaladas em seu quarto, por quase 10 segundos antes que suas pernas fraquejassem. Ele chorou como uma criança naquele dia, não de dor ou frustração, mas de pura gratidão. O projeto Jardim Primavera Renascido, como ele o batizara, avançava mais lentamente. Localizar as famílias era um desafio monumental. Muitas haviam se mudado para a periferia de Goiânia, algumas para cidades vizinhas como Aparecida de Goiânia e Senador Canedo. Algumas simplesmente desapareceram, deixando para trás apenas rumores de seu paradeiro. Seguindo o conselho de Davi, Murilo decidiu fazer algo inédito em sua carreira. Foi pessoalmente encontrar as famílias que conseguira localizar. Em sua cadeira de rodas, acompanhado apenas por Nilson, visitou casebres de alvenaria sem reboco, apartamentos minúsculos em conjuntos habitacionais precários, até mesmo barracos improvisados em áreas de ocupação. Em cada lugar, era recebido inicialmente com desconfiança ou hostilidade aberta. Era, afinal, o homem que destruíra suas vidas anteriores. Mas Murilo persistia, explicando seu novo projeto, pedindo perdão, palavra que nunca usara em negócios, e o mais importante, perguntando o que eles realmente queriam. As respostas o surpreenderam. Muitos não queriam casas luxuosas ou grandes. Queriam simplesmente um lugar próprio, seguro, com dignidade. Queriam suas comunidades de volta, os vizinhos que conheciam há décadas, as pequenas tradições que haviam construído juntos. Uma senhora idosa mencionou o pé de manga, sob o qual a comunidade se reunia aos domingos. Um homem falou sobre a quadra de futebol improvisada, onde os jovens jogavam à noite. Uma família lamentou a perda da pequena capela que haviam ajudado a construir. Eram detalhes que jamais apareceriam em relatórios corporativos, mas que formavam o tecido de vidas reais. Em sua terceira visita ao abrigo Novo Amanhecer, Murilo encontrou Davi brincando com outras crianças no quintal. O menino parecia tão normal naquele contexto, correndo e rindo, que era difícil conciliar essa imagem com a criança de sabedoria antiga que vinha curando suas pernas através de algum poder inexplicável. Ele está feliz hoje, comentou Dona Francisca, que observava a cena ao lado de Murilo. Nem sempre é assim. O que quer dizer? A diretora do abrigo hesitou, escolhendo as palavras. Davi carrega um peso que nenhuma criança deveria carregar. Às vezes acordamos no meio da noite e o encontramos na varanda, olhando para as estrelas com olhos de quem viu demais para a sua idade. Ele nunca fala sobre seu passado? Sobre seus pais? Não conheceu os pais. A avó o criou desde bebê e ela faleceu há 2 anos. Uma senhora extraordinária, Dona Yolanda, dizia que Davi tinha o dom, como ela chamava, que ele precisava ser protegido até encontrar seu propósito.
E qual seria esse propósito? Dona Francisca sorriu enigmaticamente. Talvez o senhor seja parte dele, senhor Murilo. Talvez seja por isso que seus caminhos se cruzaram. Antes que Murilo pudesse responder, Davi se aproximou, ofegante da corrida. O senhor veio mais cedo hoje, observou. Tenho novidades, respondeu Murilo, um entusiasmo incomum em sua voz. Localizei quase metade das famílias do Jardim Primavera e comprei o terreno para o novo bairro. O senhor perguntou a elas o que queriam? Sim, como você sugeriu. E estou redesenhando todo o projeto com base no que me disseram. Murilo hesitou, então acrescentou. E encontrei Antônio Ferreira. Os olhos de Davi se iluminaram. O homem do pé de jabuticaba? Sim, ele chorou quando falei sobre o novo projeto. Perguntou se poderia plantar outra jabuticabeira no quintal da nova casa. Algo no olhar de Davi naquele momento fez Murilo se sentir como se tivesse passado em um teste importante. O senhor está pronto para a próxima etapa, declarou o menino. Próxima etapa? Amanhã traga sua fisioterapeuta para nossa sessão. Está na hora de começar a treinar seus músculos para andarem novamente. Murilo sentiu um arrepio de antecipação percorrer sua espinha. Até agora, havia mantido seu progresso em segredo, temendo criar expectativas ou, pior, que tudo não passasse de algum tipo de ilusão temporária. Compartilhar isso com sua fisioterapeuta seria tornar tudo real, oficial. Estou pronto, afirmou surpreendendo a si mesmo com a convicção em sua voz. Na manhã seguinte, Murilo fez algo que surpreendeu a todos em sua empresa. Compareceu pessoalmente a uma reunião do conselho diretor. Havia convocado todos os acionistas majoritários para apresentar seu novo projeto. A sala de reuniões no 40º andar do edifício sede da Queiroz Incorporações ficou em absoluto silêncio quando Murilo entrou em sua cadeira de rodas. Muitos não o viam pessoalmente há anos, delegando as decisões da empresa enquanto se isolava em sua mansão. Senhoras e senhores, começou, sua voz mais forte do que qualquer um se lembrava. Convoquei esta reunião para anunciar uma mudança fundamental na direção de nossa empresa. Nos minutos seguintes, Murilo apresentou sua visão para o Jardim Primavera renascido. Não apenas um conjunto de casas para realocar as famílias desalojadas, mas um projeto completo de transformação urbana. Um bairro planejado, onde antigos moradores poderiam recuperar suas comunidades, com infraestrutura moderna, áreas verdes, escolas e postos de saúde. Isso custará uma fortuna, interrompeu um dos acionistas, seu rosto vermelho de indignação. Estamos falando de centenas de milhões sem retorno direto. Haverá retorno, rebateu Murilo calmamente, não apenas financeiro, embora eu acredite que no longo prazo o projeto se pagará, mas de imagem. Transformaremos o maior erro de nossa empresa em nosso maior acerto. Erro? Questionou outro acionista. O Queiroz Business Center é nosso empreendimento mais lucrativo. Desalojar aquelas famílias foi necessário para o progresso da cidade. Murilo respirou fundo, controlando a raiva que sentiu com aquelas palavras. Palavras que ele mesmo teria usado meses atrás. Progresso para quem? Perguntou suavemente. Para nós, certamente. Para nossos investidores. Mas destruímos vidas no processo, e chegou a hora de corrigir isso. A discussão que se seguiu foi acalorada. Ameaças de processos judiciais foram feitas. Gritos foram dados. Um acionista chegou a sugerir uma avaliação psiquiátrica compulsória para Murilo. No final, ele usou o único argumento que sabia que funcionaria. Sou o acionista majoritário. Este projeto vai acontecer, com ou sem o apoio de vocês. Prefiro que seja com. Quando saiu da reunião, exausto, mas satisfeito, Murilo encontrou sua fisioterapeuta, a doutora Heloísa, esperando em sua cobertura conforme combinado. Ela o acompanhava há 3 anos, sem nenhum progresso significativo até então. Senhor Murilo, cumprimentou ela com o profissionalismo de sempre. Sua secretária mencionou algo sobre um novo tratamento experimental? Algo assim, respondeu ele enigmaticamente. Vamos esperar meu consultor chegar. Quando Davi entrou na cobertura, doutora Heloísa não conseguiu esconder sua surpresa. Uma criança? Senhor Murilo, não entendo. Doutora, Murilo a interrompeu.
O que estou prestes a mostrar vai contra tudo que você aprendeu na faculdade de medicina. Peço apenas que observe com mente aberta. Nas 2 horas seguintes, doutora Heloísa testemunhou o impossível. Primeiro, observou incrédula enquanto Davi conduzia sua peculiar terapia, as pequenas mãos repousando sobre as pernas de Murilo. Depois, ainda mais atônita, viu Murilo mover voluntariamente os joelhos, os quadris, até mesmo dar os primeiros passos, apoiado nas barras paralelas. Isso é impossível, murmurou ela, lágrimas nos olhos. Em 3 anos de tratamento convencional, não havia conseguido 1/10 desse progresso. A lesão medular era irreversível. Todos os exames confirmaram. Às vezes a medicina não tem todas as respostas, disse Davi simplesmente. Ao final da sessão, doutora Heloísa havia passado da incredulidade à aceitação maravilhada, desenvolvendo com Davi um programa de fisioterapia intensiva para complementar o tratamento místico do menino. Preciso de exames novos, declarou, ainda processando o que testemunhara. Ressonâncias, tomografias. Precisamos documentar isso. É revolucionário. Não, interveio Davi com firmeza surpreendente. Nada de exames, nada de documentação. Não ainda. Mas isso poderia ajudar tantas pessoas. A comunidade médica precisa saber. No momento certo, insistiu o menino. Agora é apenas entre nós. Murilo, observando a interação, compreendeu algo importante. Davi não queria reconhecimento ou fama. Qualquer que fosse seu dom, ele o exercia discretamente, seletivamente. Era uma lição de humildade para um homem que passara a vida buscando prestígio e admiração pública. Quando doutora Heloísa finalmente saiu, ainda atordoada pelo que presenciara, Murilo voltou-se para Davi. Por que não quer que documentem sua habilidade? Você poderia ficar famoso, ajudar mais pessoas. Fama traz problemas, respondeu o menino com sabedoria, além de sua idade. Pessoas querendo usar o dom para propósitos errados. Estudos, testes, experimentos. Não é hora para isso. Murilo assentiu lentamente, compreendendo. E quando será a hora? Quando o equilíbrio for restaurado, respondeu Davi enigmaticamente. Os 3 meses seguintes trouxeram progressos constantes em ambas as frentes da nova vida de Murilo. Fisicamente, ele avançava a passos literalmente largos. Das barras paralelas, passou a andar com andador, depois com bengalas e, finalmente, num momento de triunfo absoluto, deu seus primeiros passos completamente sem apoio. O projeto Jardim Primavera Renascido também prosperava, embora enfrentando obstáculos constantes. A imprensa local não sabia se celebrava a aparente redenção do Leão do Centro-Oeste ou se questionava sua sanidade mental. Investidores retiravam fundos, enquanto novos parceiros, atraídos pela visão inovadora de desenvolvimento urbano humanizado, se aproximavam. O que mais surpreendia Murilo, no entanto, era a transformação em seu interior. Pela primeira vez, ele se importava genuinamente com o impacto de suas ações na vida das pessoas comuns. Passara de um homem obcecado por lucros e poder a alguém que media sucesso pela diferença positiva que podia fazer. Numa tarde particularmente significativa, Murilo visitou o terreno onde o novo Jardim Primavera estava começando a tomar forma. As primeiras casas já tinham suas fundações demarcadas. Ao seu lado, usando não mais a cadeira de rodas, mas apenas uma bengala para apoio, estava Antônio Ferreira, o homem do pé de jabuticaba. "Veja, senhor Murilo", apontou Antônio para um ponto específico no terreno. "É aqui que vou plantar minha nova jabuticabeira, exatamente na mesma posição que a antiga ficava em relação à casa." Murilo sorriu, genuinamente emocionado. "Quanto tempo até dar frutos?" "Ah, uns 5 anos no mínimo. Jabuticabeira é árvore paciente, não tem pressa." Antônio olhou para Murilo com olhos que haviam visto muito sofrimento, mas também muita esperança. "Como o senhor agora, não é? Aprendeu a ter paciência com a vida." A observação pegou Murilo de surpresa. Era verdade. Ele, que sempre fora movido pela pressa do lucro imediato, pelo desejo de resultados instantâneos, aprendera a valorizar processos lentos, transformações graduais, crescimentos orgânicos. "Sim, Antônio", concordou.
Acho que aprendi. Naquela noite, ao retornar à mansão, Murilo encontrou uma surpresa. Davi estava lá, fora do horário habitual, conversando tranquilamente com Nilson na varanda. Aconteceu algo? Perguntou Murilo, preocupado. Vim apenas ver como foi sua visita ao terreno, respondeu Davi com um sorriso sereno, e trazer um presente. O menino estendeu um pequeno saco de papel pardo. Dentro, Murilo encontrou sementes de jabuticaba. Para o senhor plantar a sua própria, explicou Davi. No jardim da mansão. Como soube sobre... Murilo parou a meio caminho da pergunta. Já aprendera que certas coisas sobre Davi simplesmente não tinham explicações convencionais. Obrigado, disse em vez disso, genuinamente tocado pelo gesto. Juntos dirigiram-se ao extenso jardim da mansão, onde Murilo, caminhando com apenas a bengala como apoio, selecionou um local especial para a futura árvore. Com as próprias mãos, cavou um pequeno buraco e plantou as sementes, cobrindo-as delicadamente com terra. A jabuticabeira é uma árvore especial, comentou Davi enquanto observavam. Precisa de cuidado constante nos primeiros anos. Depois, torna-se forte, resistente. Vive por décadas, às vezes séculos, dando frutos para gerações. Como uma boa ação, refletiu Murilo. Exatamente, sorriu Davi. Como uma boa ação. Enquanto regavam as sementes recém-plantadas, Murilo não pôde deixar de pensar na simbologia daquele momento. Ele, que passara a vida construindo impérios de concreto e aço, agora plantava uma árvore cujos frutos talvez só viesse a provar daqui a muitos anos, se é que os provaria. Era um ato de fé no futuro, de conexão com algo maior que seus interesses imediatos. Davi, perguntou subitamente, por que eu? Por que me escolheu para ajudar? O menino olhou para o horizonte, onde o sol se punha sobre Goiânia, pintando o céu de tons alaranjados. Não escolhi o senhor, respondeu finalmente. Nossos caminhos se cruzaram porque precisavam se cruzar. O senhor estava pronto para mudar e eu estava lá para mostrar o caminho. 6 meses se passaram desde o primeiro encontro no parque. O progresso físico de Murilo era nada menos que miraculoso. Ele agora caminhava com desenvoltura, usando a bengala apenas ocasionalmente para trajetos mais longos. Seus médicos não conseguiam explicar a recuperação, atribuindo-a a algum tipo de remissão espontânea da lesão medular, um fenômeno raríssimo, mas documentado. O projeto Jardim Primavera Renascido avançava rapidamente. As primeiras casas já estavam concluídas, e a data para o retorno das primeiras famílias havia sido marcada, exatamente 1 ano após o encontro de Murilo com Davi. Mas algo perturbava Murilo. Nas últimas semanas, notara mudanças em Davi. O menino parecia mais pálido, mais cansado após as sessões. Às vezes, suas mãos tremiam levemente. Quando questionado, Davi sempre desconversava, dizendo que estava apenas um pouco cansado ou que não havia dormido bem. Em uma tarde particularmente quente, Murilo foi ao abrigo Novo Amanhecer fora do horário habitual. Encontrou Dona Francisca na cozinha, preparando suco de maracujá para as crianças. Ele está descansando, informou ela, antes mesmo que Murilo perguntasse por Davi. Tem estado fraco nos últimos dias. É por minha causa? Perguntou Murilo, a preocupação evidente em sua voz. As sessões de tratamento estão exaurindo-o? Dona Francisca suspirou profundamente, colocando o jarro de suco sobre a mesa. Venha comigo. Ela o conduziu até um pequeno quarto nos fundos do abrigo, onde Davi dormia em uma cama simples. O menino parecia menor, mais frágil em seu sono, a respiração um pouco mais laboriosa que o normal. O dom dele tem um preço, explicou Dona Francisca em voz baixa. A avó me alertou quando o trouxe para cá. Cada cura toma um pouco dele mesmo. É como se transferisse sua própria força vital para a pessoa que ajuda. Murilo sentiu o sangue gelar nas veias. Você está dizendo que ele está se machucando para me curar? Não exatamente machucando, mas como gastando sua energia. Normalmente ele se recupera rapidamente, mas nos últimos meses, com sessões tão intensas e frequentes, por que ele não me contou? Por que continua fazendo isso? Porque ele acredita que vale a pena, respondeu Dona Francisca simplesmente. Ele vê algo em você, senhor Murilo, algo que justifica o sacrifício.
Murilo olhou para o menino adormecido, sentindo um peso terrível sobre os ombros. Todo esse tempo, acreditara estar apenas recebendo um presente milagroso. Nunca imaginara que cada passo seu custava algo tão precioso a Davi. Não posso permitir que continue, declarou. Está fora de questão. Tente dizer isso a ele, sorriu tristemente Dona Francisca. Davi tem sua própria noção de propósito. É teimoso quando acredita estar fazendo o certo. Naquele momento, os olhos do menino se abriram lentamente. Ao ver Murilo, um sorriso fraco surgiu em seu rosto pálido. Você veio, murmurou. Vim cancelar nosso tratamento, respondeu Murilo firmemente. Está acabado, Davi. Não farei isso às suas custas. O menino tentou se sentar, precisando de ajuda de Dona Francisca. Não terminamos ainda. Terminamos sim. Olhe para você. Está se desgastando por minha causa. Já posso andar, já estou bem. É o suficiente. Não é sobre andar, insistiu Davi, sua voz fraca, mas determinada. Nunca foi apenas sobre suas pernas. Do que está falando? O senhor começou a reconstruir o Jardim Primavera. Isso é bom, mas ainda há mais a ser feito. O equilíbrio ainda não está restaurado. Murilo franziu o senho, confuso. Equilíbrio? Estou devolvendo as casas àquelas pessoas. Estou corrigindo meu erro. O que mais falta? A verdade, respondeu Davi, seus olhos repentinamente mais vívidos, mais intensos. Ainda falta a verdade. Que verdade? Davi olhou para Dona Francisca, que assentiu e saiu do quarto, deixando-os a sós. Quando a porta se fechou, o menino sussurrou. A família Santos. Murilo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. A família Santos era a única que seus investigadores não conseguiram localizar em todo o projeto Jardim Primavera Renascido. Haviam desaparecido completamente após o despejo. Algumas pessoas mencionaram que haviam se mudado para uma cidade distante. Outras disseram que o patriarca havia adoecido gravemente. O que têm eles? O senhor precisa encontrá-los, disse Davi. Especialmente Miguel Santos. Ele é a chave final para tudo. Estamos procurando há meses, Davi. Ninguém sabe onde estão. O menino esboçou um sorriso enigmático. O senhor está buscando nos lugares errados. Miguel Santos não está longe. Está bem mais perto do que imagina. Antes que Murilo pudesse insistir por mais detalhes, Davi fechou os olhos, claramente exausto. Prometa que continuará procurando. Prometa que encontrará a verdade sobre os Santos, não importa o quanto ela doa. Olhando para aquela criança frágil que havia sacrificado tanto por ele, Murilo não poderia negar-lhe nada. Prometo, sussurrou. Enquanto saía do abrigo, uma determinação feroz crescia em seu peito. Encontraria os Santos. Descobriria a verdade que Davi insistia ser tão importante. E então, apenas então, permitiria que o menino descansasse de seu misterioso e custoso dom. Nas semanas seguintes, Murilo intensificou drasticamente a busca pela família Santos. Dobrou a equipe de investigadores, ofereceu recompensas substanciais por informações, vasculhou registros públicos e privados em busca de qualquer pista sobre seu paradeiro. Paralelamente, a primeira fase do Jardim Primavera Renascido foi concluída. 50 casas prontas, aguardando seus novos moradores, ou melhor, seus antigos moradores retornando. A cerimônia de entrega das chaves foi marcada para um domingo ensolarado de outubro, exatamente um ano após o primeiro encontro com Davi. O evento atraiu a imprensa local e nacional. A história do poderoso empresário que, após recuperar-se milagrosamente de uma paralisia, decidiu reconstruir um bairro inteiro para famílias que havia desalojado anos antes, era simplesmente irresistível. Jornalistas, políticos e curiosos lotaram o local. A família Ferreira receberia simbolicamente a primeira chave. Antônio, sua esposa Luzia e seus 3 filhos estavam radiantes, mal podendo acreditar que teriam não apenas uma casa nova, mas uma reprodução fiel de seu antigo lar, com espaço reservado para a nova jabuticabeira já plantada no quintal. Murilo chegou cedo, sem a bengala pela primeira vez em público, vestindo não um de seus costumeiros ternos caros, mas calça jeans e camisa social simples. Queria que o dia fosse sobre as famílias, não sobre ele. Procurou Davi entre a multidão, preocupado. O menino havia insistido em comparecer.
Apesar de sua condição visivelmente debilitada, encontrou-o sentado à sombra de uma árvore, observando os preparativos com um sorriso sereno no rosto pálido. Você deveria estar descansando, repreendeu Murilo gentilmente, sentando-se ao seu lado. Não perderia isso por nada, respondeu Davi. É um dia importante para todos nós. Para você, principalmente. Nada disso existiria sem você. O menino balançou a cabeça. O senhor teria encontrado seu caminho, eventualmente. Talvez eu tenha apenas acelerado o processo. Encontrei uma pista sobre os Santos, informou Murilo, baixando a voz. Um homem que se lembra deles mencionou que Miguel, o filho mais velho, conseguiu uma bolsa para estudar medicina em Brasília, pouco depois do despejo. Os olhos de Davi brilharam. Está ficando mais perto. Mas por que essa família é tão importante, Davi? O que os Santos têm de especial que você insiste tanto em encontrá-los? Antes que o menino pudesse responder, foram interrompidos pelo mestre de cerimônias anunciando o início do evento. Murilo precisou dirigir-se ao palco improvisado, onde faria um breve discurso antes da entrega das chaves. De pé diante da multidão, muitos dos quais haviam sido diretamente afetados por suas decisões empresariais no passado, Murilo sentiu algo que jamais experimentara em décadas de vida pública: humildade genuína. Este não é um dia sobre mim ou sobre a Queiroz Incorporações, começou descartando o discurso preparado por sua assessoria. É um dia sobre correção de erros, sobre reconhecer que às vezes no caminho para o que chamamos de progresso, causamos danos que precisam ser reparados. A plateia ouvia em silêncio absoluto. Há 3 anos, eu ordenei a remoção de uma comunidade inteira para construir um complexo comercial. Na época, achei que era apenas negócios. Hoje sei que era a vida de centenas de famílias que estávamos removendo, raízes que estávamos arrancando. Sua voz falhou brevemente. Peço perdão por isso. E ofereço não apenas estas casas, mas o compromisso de que minha empresa nunca mais colocará lucro acima de pessoas. Enquanto terminava seu breve discurso, Murilo notou um movimento na parte de trás da multidão. Um jovem de cerca de 25 anos abria caminho entre as pessoas. Alto, de porte atlético, vestia roupas simples, mas bem cuidadas, e carregava uma pasta de couro sob o braço. Havia algo estranhamente familiar nele, algo que Murilo não conseguia identificar precisamente. Quando seus olhares se cruzaram, Murilo sentiu um calafrio inexplicável percorrer sua espinha. A cerimônia prosseguiu. Antônio Ferreira recebeu as chaves de sua nova casa, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto enrugado. Uma a uma, outras famílias foram chamadas ao palco para o mesmo ritual carregado de emoção. Quando a parte formal terminou, as pessoas dispersaram-se para explorar as novas casas, maravilhadas com os detalhes que reproduziam seus antigos lares, mas com qualidade e acabamento que jamais poderiam ter imaginado. Murilo procurou novamente por Davi, mas o menino havia desaparecido. Em seu lugar, o jovem que notara durante seu discurso aproximava-se com passos decididos. Senhor Murilo Queiroz, chamou ele, sua voz educada, mas firme. Sim, meu nome é Miguel Santos. Acredito que o senhor tem me procurado. O mundo pareceu congelar ao redor de Murilo. Então este era Miguel Santos, a pessoa que Davi insistia tanto que ele encontrasse. Olhando-o mais de perto, Murilo notou características que pareciam vagamente familiares, embora não conseguisse precisar por quê. Sim, há meses, respondeu finalmente. Como soube? Uma criança me procurou na faculdade de medicina em Brasília. Disse que eu precisava vir aqui hoje, que era importante. Miguel fez uma pausa, estudando Murilo intensamente. Disse que o senhor tinha algo a me dizer sobre minha família. Murilo piscou, confuso. Davi foi até Brasília? Impossível. Ele mal tem saído do abrigo nas últimas semanas. Não sei o nome dele. Era um garoto de uns 10 anos. Apareceu no campus como se soubesse exatamente onde me encontrar. Miguel inclinou a cabeça, curioso. O senhor parece surpreso. É uma longa história, respondeu Murilo. Mas sim, estamos procurando sua família para o projeto de reconstrução do Jardim Primavera. Só restei eu, informou Miguel, seu rosto ensombrecendo-se. Meu pai faleceu 6 meses após o despejo. Não suportou perder a casa que construiu.
Minha mãe o seguiu 1 ano depois. Pneumonia, disseram os médicos. Eu diria que foi de coração partido. Cada palavra era como uma punhalada para Murilo. Mais uma vez, confrontava-se com as consequências reais, humanas, de decisões que tomara em salas de reuniões climatizadas, pensando apenas em números e lucros. Sinto muito, disse, sabendo o quão inadequadas eram essas palavras. Vim porque quero entender por que o senhor está fazendo isso agora, prosseguiu Miguel, seu tom controlado, mas intenso. Por que depois de destruir nossa comunidade, depois que já é tarde demais para meus pais, o senhor decide subitamente consertar tudo? Era uma pergunta justa, uma que Murilo teria dificuldade em responder sem soar autoindulgente ou hipócrita. Como explicar sua transformação sem mencionar Davi e seu dom inexplicável? Tive uma epifania, respondeu finalmente. Uma experiência que me fez ver o verdadeiro custo humano de minhas decisões empresariais. Miguel o estudava com um olhar penetrante que, de alguma forma, lembrava o de Davi. O garoto que me procurou disse algo estranho. Disse que o senhor e eu temos uma conexão que vai além deste projeto. Que há uma verdade que ambos precisamos conhecer. Sabe do que se trata? Murilo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não, mas Davi, o garoto, tem me dito a mesma coisa. Que preciso descobrir a verdade sobre sua família, especialmente sobre você. Um silêncio tenso se estabeleceu entre eles. De alguma forma, ambos sentiam que estavam à beira de uma revelação importante, algo que mudaria suas vidas para sempre. Ele deixou isso para o senhor, disse Miguel finalmente, estendendo a pasta de couro que carregava. Pediu que lhe entregasse pessoalmente. Murilo aceitou a pasta com mãos levemente trêmulas. Dentro, encontrou um envelope amarelado contendo documentos antigos. Uma certidão de nascimento, cartas manuscritas, fotografias em preto e branco desbotadas pelo tempo. Conforme examinava o conteúdo, seu rosto foi perdendo a cor. Uma das fotografias mostrava uma jovem que ele reconheceu imediatamente. Elisa, sua secretária de 28 anos atrás, com quem tivera um breve relacionamento antes de seu casamento. A certidão de nascimento era de Miguel Santos, exceto que seu nome original, antes da adoção, era Miguel Queiroz. Meu Deus, sussurrou Murilo, erguendo os olhos para encarar o jovem à sua frente. O rapaz, que agora percebia com clareza chocante, tinha seus mesmos olhos, o mesmo formato de rosto. O que foi? Perguntou Miguel, alarmado com sua reação. Com mãos trêmulas, Murilo estendeu os documentos. Acho que sou seu pai biológico. Miguel pegou os papéis, examinando-os com crescente assombro. Isso não é possível. Meus pais nunca mencionaram... Sua mãe adotiva talvez não soubesse, sugeriu Murilo, ainda processando a revelação. Estes documentos mostram que Elisa, minha ex-secretária, deu você para a adoção logo após o nascimento. Você foi adotado pela família Santos, a família que o senhor depois despejou e indiretamente destruiu, completou Miguel, sua voz carregada de uma ironia amarga. A realização caiu sobre ambos como uma avalanche. Murilo havia, sem saber, causado a ruína da família que criara seu próprio filho biológico, filho cuja existência desconhecia até este momento. Eu não sabia, murmurou Murilo, sentindo-se nauseado. Juro que não sabia. Isso importa? Retrucou Miguel, lágrimas de raiva e confusão brilhando em seus olhos. O resultado é o mesmo. Antes que Murilo pudesse responder, um alvoroço surgiu próximo a eles. Dona Francisca abria caminho entre a multidão, seu rosto contraído de preocupação. Senhor Murilo, rápido, é o Davi. Esquecendo momentaneamente a revelação chocante, Murilo seguiu a diretora do abrigo até uma das casas recém-construídas, Miguel hesitantemente atrás deles. No pequeno quarto dos fundos, Davi estava deitado na cama, sua pele pálida como papel, a respiração superficial e rápida. O que aconteceu? Perguntou Murilo, ajoelhando-se ao lado do menino. Ele desmaiou durante a cerimônia, explicou Dona Francisca. Está cada vez mais fraco. Chamei uma ambulância, mas... Davi abriu os olhos lentamente, focalizando Murilo. Um pequeno sorriso surgiu em seus lábios ressecados. O senhor encontrou Miguel, murmurou. Sim, e os documentos também. Por que não me contou antes? Não era a hora.
respondeu Davi debilmente. Vocês precisavam se encontrar aqui, hoje. Miguel aproximou-se da cama, confuso com a cena. Você é o garoto que foi me procurar em Brasília. Como... Não fui a Brasília, respondeu Davi com um sorriso enigmático. Não fisicamente, pelo menos. Murilo segurou a mão pequena e frágil do menino. Você está assim por minha causa, por gastar sua energia comigo. Valeu a pena, sussurrou Davi. Veja o que conseguimos juntos. As famílias estão voltando para casa. E vocês dois se encontraram finalmente. Mas a que preço? Insistiu Murilo, lágrimas escorrendo por seu rosto. Não posso deixar você se sacrificar assim. Davi tossiu levemente. Não é um sacrifício quando é feito por amor. Seus olhos se voltaram para Miguel. Ele precisa saber o resto. Que resto? Perguntou Miguel, aproximando-se mais. Seus pais adotivos, explicou Davi com esforço visível, não foram escolhidos por acaso. Helena Santos, sua mãe adotiva, era prima distante de Elisa. E antes de ser professora, ela trabalhou brevemente como secretária na empresa Queiroz. Murilo sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Helena Santos trabalhou para mim? Eu a conhecia? Não diretamente, respondeu Davi. Ela saiu antes que o senhor assumisse a direção. Mas conhecia Elisa. E quando soube que ela estava grávida e planejava dar o bebê para adoção, eles me acolheram sabendo quem era meu pai biológico, concluiu Miguel atordoado. E mesmo assim, anos depois, eles nunca fizeram a conexão, explicou Davi. Para eles, Murilo Queiroz era apenas o nome de um empresário poderoso que ordenou a demolição de seu bairro. Nunca souberam que era o mesmo homem. O quarto caiu em um silêncio pesado, quebrado apenas pela respiração laboriosa de Davi. A revelação era tão incrível, tão carregada de coincidências aparentemente impossíveis, que beirava o sobrenatural. Como você sabe tudo isso? Perguntou finalmente Miguel. Quem é você realmente? Davi sorriu novamente, um sorriso que parecia iluminar o quarto apesar de sua fraqueza evidente. Apenas alguém que veio para ajudar a restaurar o equilíbrio, para unir o que estava separado. Murilo percebeu então, com clareza cristalina, que o verdadeiro milagre nunca fora a cura de suas pernas. Era isso. Este momento de revelação e reconexão, a descoberta de um filho que nunca soubera que tinha, a chance de reparação que transcendia a simples reconstrução física de casas. O que acontece agora? Perguntou a Davi, sentindo-se completamente desorientado diante da magnitude da situação. Vocês dois têm muito a conversar, respondeu o menino. Muito a curar entre vocês, é apenas o começo. E você? Insistiu Murilo. Precisamos levá-lo a um hospital, conseguir tratamento. Davi balançou levemente a cabeça. Não há tratamento para o que tenho, senhor Murilo. É o preço do dom. Sempre soube disso. Não pode simplesmente desistir. Não estou desistindo. Estou completando minha missão. Os olhos do menino encontraram os de Miguel. Você tem o mesmo dom, sabia? É por isso que escolheu medicina. Sente instintivamente. Miguel recuou um passo, surpreso. Do que está falando? Toque minhas mãos, instruiu Davi. Sinta o que está dentro de você. Hesitante, Miguel aproximou-se e colocou suas mãos sobre as de Davi. No instante do contato, algo visível pareceu passar entre eles. Uma espécie de luz dourada que percorreu os braços do menino até as mãos do jovem médico. Meu Deus, sussurrou Miguel, sentindo um calor intenso percorrer seu corpo. O que é isso? O dom, respondeu Davi simplesmente, passando para quem deve continuá-lo. Murilo observava a cena com assombro, incapaz de compreender completamente o que testemunhava, mas sentindo intuitivamente que presenciava algo profundamente sagrado. Quando a ambulância finalmente chegou, Davi havia caído em um sono profundo, seu rosto